Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago durante 365 dias consecutivos uma ideia que quando eu aprendi e ela passou a fazer parte da minha vida, ela parece que clica, aquele som que faz quando uma peça encaixa no lugar certo dela. E como clicou para mim, eu espero que clique para você também. E no clique de hoje, 113. Homem é animal? Bem, estamos gravando de noite. Ignora essa luz horrorosa que vai ficar aqui, beleza? Segundo Hugo de São Vítor, nesse livro aqui, ó, o Didascalicon, sobre a arte de ler, tem um trecho aqui que para nós ganharmos tempo eu não vou ler para vocês, onde ele fala que o homem tem 3 níveis de vida. Primeiro nível ele fala que é o nível de vida orgânico. Esse é o máximo de vida que as plantas atingem. Só que os animais e o ser humano também têm. O segundo nível é uma capacidade sensível, é uma capacidade de você sentir o ambiente à sua volta e saber ter esse jogo de emoções. Os animais têm esse nível, mas esse é o máximo que os animais atingem. Só que o homem também tem isso, que ele sente as coisas. A parte animal nossa é a parte responsável do corpo, onde não só a gente tem o nosso metabolismo, que é o lado vida-planta da gente, tem o lado de desejos, sensações, sentimentos, atrações e repulsas, que são aquele lado mais animal do ser humano. Só que o ser humano tem o terceiro nível. E o terceiro nível do ser humano é quando ele passa a ser um humano completo. Acontece que é muito fácil para nós deixarmos que o nosso lado animal domine. Então, as pessoas falam que o homem é um animal racional, mas não é só o raciocínio que a gente tem de diferença para os animais, porque uma conta básica dá até para explicar para alguns tipos de animais, eles aprendem a fazer alguns tipos de raciocínio. Gato, por exemplo, você acha que o gato, quando ele está medindo a distância para ele pular de uma parede para um chão ou de um lugar para outro, para não cair lá embaixo, ele não está fazendo um raciocínio ali? É um cálculo, ratio, usar pedras para poder fazer o cálculo é pedra em grego, ratio é em latim. Se eu não estiver errado. Pois bem, mas esse lado do homem animal, se o lado animal do homem pode atrapalhar o lado homem do homem, o que a gente faz? Bem, como hoje é domingo, é o dia da história, eu separei uma história muito legal para vocês aqui. Contei para minha esposa, ela achou 10. Tanto a história quanto a interpretação. Fica aí, talvez o clique vai ser um pouquinho comprido, mas vai ficar muito bacana. Veja só, eu coloquei alguns nomes aqui para ficar mais fácil, porque eu não sabia a ordem certinha dos eventos. Todo mundo é familiar com a criatura Minotauro. É uma criatura mística que ele tem a cabeça de touro e o corpo de homem. Mas vamos ver o que dá pra gente aprender com essa história. Vamos à história. O rei Minos estava tendo o seu reino estava com o seu reino contestado. Caramba, tô com um problema com gerundismo aqui, tentando melhorar, mas tá confundindo bastante. Tô me confundindo bastante. Ele estava em um momento onde o seu reino estava sendo contestado, achando que ele não era legítimo. Então ele pede a Poseidon, o deus dos mares, para poder mandar um sinal de que o governo dele era legítimo. Poseidon, então, manda de um mar, sair do mar, que um touro branco, chamado touro de Creta. E esse touro branco era para ser sacrificado pelo rei Minos. Mas ele acha o touro uma criatura tão bonita e tão bela, que ele decide deixar aquilo como uma representação da manifestação de Poseidon na vida dele, pro reino dele, e Poseidon fica pistola da vida com ele. Na hora que Poseidon fica nervoso com ele, ele faz o seguinte: ele faz com que a esposa de Minos, Pasífae, se apaixone pelo boi. Ela pede para Dédalo, um inventor. Agora o negócio começa a ficar cabuloso. Viaja na história, depois a gente desviaja. Ela pede para ele fazer uma vaca de madeira para ela poder... Entendeu? Com o boi. E desse negócio surge o Minotauro. Ela fica grávida do Minotauro. Tipo assim, ela fica grávida do boi branco, que daí a grávida do filho dela, que se tornou o Minotauro. Quando pequenininho, ela cuidou. Aquela coisinha, toda bonitinha, com a cabeça de bezerrinho. Imagina que coisa horrorosa. E ela cuidou como se fosse filho.
Mas conforme ele foi crescendo, ele foi ficando muito violento e muito furioso, porque ele tinha corpo de homem, mas as suas atitudes eram de animal. E aí o que acontece? Para não matar a criatura, porque era filho da esposa dele, Minos encomenda para o mesmo Dédalo fazer um labirinto e jogar o Minotauro lá dentro. Porque daí ele não conseguiria sair de lá, porque precisaria de raciocínio para sair de lá, e ele é truculento, violentão, e não ia parar, ou aqui não dá, aqui vai. Percebeu? Ele ia ficar preso lá dentro. Acontece que aqui acaba esse evento. O outro filho, agora um filho normal, humano, daqui pra frente tem várias versões dessa história. E a mais contada e que fecha o ciclo bem bonitinho é a versão de Cátulo, que ele diz o seguinte, que o filho Androgeu, que é o filho de Minos, foi para Atenas e venceu as Olimpíadas. E por inveja, os atenienses mataram Androgeu. O rei Minos então declara guerra a Atenas. E ele vence a guerra. E como espólio de guerra, como troféu de vitória, ele pede que Atenas mande por ano 7 rapazes e 7 moças para servir de banquete para o Minotauro. Porque o Minotauro, ele não tinha alimento natural. Ele era uma criatura surgida de uma união confusa e o alimento dele era carne humana. Então, ele mandava, o rei Minos fazia com que o rei Egeu de Atenas mandasse todo ano esses 14 jovens, 7 moços, 7 rapazes, para servir de banquete para o Minotauro, o filho dele. Então, no terceiro envio, o filho de Egeu, o príncipe Teseu, se dispõe e fala para o pai, eu vou infiltrado no meio dos jovens, para eu ir lá e matar essa criatura, para a gente não ficar mandando mais os nossos jovens para lá, para serem sacrificados e alimentar esse monstro, que o Minos devia ter sumido com ele, não devia ter nem nascido isso, se ele tivesse matado o touro branco antes. Aí ele fala assim pro pai dele, se eu voltar vivo, o navio que eu voltar, eu vou pedir que hasteiem velas brancas. Se eu tiver morrido, eu vou pedir que hasteiem velas pretas. Quando ele chega lá, no país do rei Minos, uma filha do rei Minos ajuda Teseu, a filha é Ariadne. Ela entrega um novelo para ele e fala assim, ó, amarra aqui na entrada esse novelo de lã e entra lá dentro e entrar para dentro, redundância. Entra lá, caça o lugar, porque só existe um caminho que leva até o centro do labirinto, que é onde o Minotauro fica. Então, a alergia tá atacada, olha, gente. Meu Deus. Aí ele entrou lá até o centro do labirinto, matou a criatura, socorreu os seus jovens que entrou junto com ele, né? Socorreu os seus jovens, trouxe eles de volta, seguindo o fio do barbante. Ele estava tão entusiasmado, que ele tinha vencido o Minotauro, que ele esqueceu de mandar inflar as velas brancas. Não fala qual que é a vela que estava. Na verdade, não era nem branca nem preta. E o pai de Teseu, ao ver que não tinha as velas brancas, ele não pensou assim, meu filho está vivo e esqueceram de colocar as velas brancas. O primeiro pensamento dele foi um pensamento pessimista. Meu filho está morto e esqueceram de hastear as velas pretas. Então, ele se suicida, se jogando no mar. O mesmo mar de onde tinha vindo o boi branco. E aquele mar passa a se chamar Mar Egeu, que tem esse nome até hoje. Pois bem, eu sei que é muito contente terminar um negócio onde termina com um suicídio, mas, como eu aprendi com a professora Lucilena, o mito clássico, ele tem um personagem. Precisamos entender que pra gente, vamos fazer uma interpretação aqui, que com essa interpretação a gente vai entender como essa história nos ajuda no clique de hoje, que é como não deixar que o nosso animal atrapalhe o homem, usando o homem de nós para sacrificar o animal. Vamos lá. O rei Minos, Teseu. O rei Minos,
Teseu, Ariadne, Pasífae e Androgeu, os rapazes e o próprio rei Egeu são todas a mesma pessoa. Inclusive o próprio touro e o touro branco e o próprio Minotauro. Até o labirinto tá acontecendo tudo dentro de um único personagem. Ô, Luiz, que tá ruim. Tá acontecendo tudo dentro de um mesmo personagem. Vamos lá. Rei Minos estava tendo seu reinado contestado. Então ele pede para Poseidon. Quem é Poseidon? Ele é o rei dos mares. Como rei dos mares, só um segundinho que eu vou fazer uma ilustração para vocês vão achar muito da hora. Pronto, tô aqui de volta. Ó, os antigos entendiam uma simbologia muito clara para eles, que quando eles ouviam essa história, não precisava da interpretação que eu vou mostrar para vocês aqui, porque para eles isso era muito mais presente. O fogo ele era um símbolo do mundo transcendental. Por quê? Porque ele sempre aponta para cima, não importa como a sua base se movimente. Ó, quer ver? Ó, se eu giro ele de lado, o fogo continua apontando para cima, não importa que movimento eu faça onde ele tá, ele vai apontar para cima. Então ele é o símbolo da transcendência, daquilo que está para além do mundo material. E qual é o símbolo do mundo material? A água. Porque, ó, a água não importa o que você faça. Ó a baguncinha aparecendo lá. A água não importa o que você faça. Se você torce o copo... Deixa eu filmar melhor aqui. E ó lá, ó. Se você torce o copo, ela ainda continua horizontal. Percebeu? Então, Poseidon é o rei dos mares. Ele é o deus dos mares. Então, ele é o deus do reino material. De onde veio o boi? Veio do mar, que foi o mesmo mar Egeu, que se tornou Egeu depois que Egeu morreu nele. Mas o boi surgiu do mar, ou seja... O lado animal surgiu do mundo material que estava dentro do próprio personagem da história, que são todo mundo ali, é um único homem. Então, o rei acha aquele lado animal dele bonito. Por quê? Porque a beleza é vista com os olhos, é o lado sensível da coisa. Não estamos falando de beleza interior porque é uma boa pessoa, estamos falando da aparência. Então acontece que Poseidon falou que era para ele sacrificar esse animal. E repara, ele não sacrifica. Acontece que daí a esposa dele apaixona mais pelo lado animal dele. E aí tem mais um animalzinho, que é o Minotauro. Ou seja, vai aumentando a quantidade de animais dentro dessa história. Bem, o touro de Creta, ele é morto por Hércules, mas não faz parte da nossa história aqui. Nós vamos focar só no Minotauro, que foi morto por Teseu. Então, nesse caso... Como a gente estava aqui, deu uma perdida no raciocínio. Isso. A Pasífae, ela engravida do lado mais animal do marido. Que daí tem um filho que aflora mais o lado animal. E percebe bem, tem corpo de homem, mas quem domina, quem governa é a cabeça. Diferente do centauro, que da cintura para baixo tem a força e a rapidez de um cavalo, mas daqui para cima quem domina é o homem. O Minotauro é o contrário. Tem corpo de homem, mas a cabeça, a parte que domina, é o lado animal. Percebeu a historinha? Percebeu? Ó. Clicou, entendeu? Então, Androgeu é assassinado lá pelos atenienses e o rei Minos vence a guerra e exige que jovens sejam enviados para servirem de alimento para o Minotauro. Repara, o lado animal, ele consome a vida mais dos jovens. O jovem é mais propenso a se vender, vamos dizer assim, a se entregar aos prazeres mais sensíveis, aos prazeres mais animais que a gente tem. É mais propenso a se entregar à droga, a sexualidade desenfreada, a fazer coisas de alto risco, não só praticar um esporte, mas fazer estripulias que colocam a vida dele em risco, a vida dos outros em risco, e tantos outros jovens
morrem em acidente por estarem bêbados, consequência de relacionamentos não cuidados. Percebeu? Acontece muito o lado animal, consome muitos jovens. Tá se ligando? Ó. Então, Teseu, que o significado do nome dele significa homem excelente, ou seja, além da excelência, ele é além do selecionado. O bicho é o topão. Manjou? Ele, como príncipe, fala, eu vou matar a criatura. Agora eu vou explicar pra vocês o que é o labirinto, então. O labirinto tá dentro do próprio personagem. É assim. Existe uma nomenclatura na psicologia que se chama neurose. O que é uma neurose? É que quando você tem um problema, em vez de você resolver aquele problema, você resolve aquele problema varrendo ele debaixo debaixo do tapete. E na verdade você acaba tendo um problema cobrindo um problema. Percebeu? Imagina assim, que uma pessoa ela é agredida, ela apanha quando ela é pequena. Então ela para pra pensar assim, nossa, olha como é que eu fui ofendido, as outras pessoas têm mais poder sobre mim. Aí ela pensa assim, peraí, mas se eu gostar, não quer dizer que as outras pessoas têm poder sobre mim. Eu retomo o poder dizendo que eu deixei. E essa pessoa passa a praticar o masoquismo, que é sentir prazer em sentir dor. Não tô dizendo que todo o masoquismo significa isso. Tô falando assim que a pessoa cria essa neura para poder proteger a sua mente. Entendeu? A dor é o Minotauro. Porque ela se importa com aquela dor física que ela recebeu. Mas como tá no nível da mente, porque a dor foi de ser uma humilhação, que outro tem poder sobre ele, ele diz que eu que permiti, então o poder é meu. É tipo aquela coisa que o Kiko fala, não era ele que tava me dando soco na cara, eu dei narigadas na mão dele. É mais ou menos esse princípio. Essa ilustração faz você entender bem entendível. E o vídeo vai ficar bem grandão, mas vai ficar legal, vocês vão gostar. Então, na hora que Teseu vai procurar o Minotauro, o problema que está lá dentro tem um outro problema em volta, porque ele esconde aquela coisa lá dentro. A neurose vai esconder o problema real lá dentro. Para você entrar dentro da neurose, olha como é que funciona. Você tem que ter um ponto fixo fora dela, que Teseu sabe quem ele é. Ele não é o ser dele que está ali. Então ele não vai definir-se por aquele problema. Por quê? Porque ele vai matar uma parte dele lá dentro. Nós vamos matar a parte animal que só traz violência, furor e inconsequência na cabeça da gente, na vida da gente. Então ele vai... É difícil encontrar essa parte na gente, a gente tem que cavucar dentro da gente para encontrar esse problema e ir tirando as coisas que nós estamos usando para tampar esse problema. Aí, Aí ele sai de lá do labirinto, voltando, porque ele tem um ponto fixo fora da neura, o quem ele é de fato. Só que tem que acontecer o seguinte, nós precisamos avisar a nossa origem. O que é a nossa origem? É de onde nós viemos, porque nós temos uma história. Então, o aqui na história é representado pelas velas brancas e pretas que tem que ser mostrado para o pai de Teseu. Ou seja, o pai é a nossa origem. A nossa história é a nossa origem. Aquela história do nosso começo é a nossa origem. Mas tem que avisar para aquele começo da nossa história que tá tudo bem. Somos a mesma pessoa, mesmo matando aquele animal. Porque aquele animal nos trazia problema. E repara bem, como que Egeu se mata? Exato. Ele se afoga na materialidade. Ele se afoga no mundo material. Qual que é o mundo material? Aquele que nós podemos ver, cheirar, tocar, ouvir. Esse é o mundo material. O transcendental, que é aquela coisa aonde está o lado homem, não só o lado animal, a parte vida homem, que o Hugo de São Vítor fala para nós, ele não habita ali, ele recai no mundo material. Ou seja, ele torna a ser homem, ele torna a ser um animal. Porque é do mar Egeu que surgiu o boi branco. E assim fechou o ciclo da história, compreendeu? Então, o clique é esse. Às vezes nós precisamos matar o nosso lado animal, mas ele dá trabalho. Então fixe um ponto, entre na sua neura. Destrói aquela coisa que está te destruindo.
mas volte de lá. E não esqueça de avisar a sua origem, de avisar a sua história. Tá tudo bem ficar sem ele aqui entre nós, porque a vida daqui pra frente vai ser muito melhor. Esse foi o clique de hoje. E eu acho que provavelmente eu dividi em duas partes porque ficou grandão. Vou colocar hoje e amanhã esse clique, tá? Isso dá pra... tem espaço. Fez bem? Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Até o clique de amanhã.